Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você. Seja bem-vindo ao Devocional de Fé. Que bom estarmos juntos meditando na Palavra de Deus. Este final de semana é muito importante para nós cristãos. Estamos na Semana Santa, a semana mais importante do calendário cristão no ano, onde lembramos a morte, o sacrifício e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Na sexta-feira, ontem, lembramos o sacrifício de Jesus numa cruz, onde já pela manhã ele foi julgado e mesmo sendo inocente foi culpado e com o voto em gritos do povo condenado, à crucificação. As autoridades lavaram as mãos como quem não está preocupado com a vida humana. Nós vimos ali depois Jesus sendo humilhado, cuspido, açoitado, cravaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, ele teve que carregar a própria cruz, foi colocado pregado numa cruz às 9 da manhã e ali permaneceu até às 3 da tarde na sexta-feira. Uma morte cruel, 6 horas de agonia, onde inclusive antes de morrer ele orou perdoando aqueles que estavam cometendo este ato terrível. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus demonstra a grandeza de Deus, mesmo diante dos atos falhos da humanidade, a grandeza de um Deus que nos ama e que enxerga a nossa fragilidade e que está disposto a nos perdoar, mesmo quando andamos em caminhos tão tortos, tão errados, tão injustos. E por fim, Jesus, no último instante, ele dá um brado, ele grita dizendo, está consumado. E ali ele morre. Está consumado, está terminado, acabou. Eu terminei a obra. Esta é a última frase de Jesus. Está consumado. O que Jesus estava consumando? O que ele estava terminando? Eu quero ler com você 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, diz assim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim em carne, mas vivificado no Espírito. Então aqui Pedro, apóstolo de Cristo, amigo do Senhor, ele está nos deixando claro o motivo pelo qual Jesus teve que morrer. Ele sendo justo, não tendo condenação humana alguma plausível, sendo o único homem sem pecado algum, o único justo, ele morreu pelos injustos. A morte de Cristo era uma troca para que eu e você, sendo injustos, pudéssemos nos achegar a Deus. Um justo teve que morrer no nosso lugar. O justo pelos injustos. Para nos levar, para nos conduzir a Deus. Através da cruz, podemos ser direcionados a Deus. A cruz, ela é o madeiro da expiação dos nossos pecados, mas ela também é um monumento ao pecado humano. É como se fosse um monumento levantado numa praça. A cruz de Cristo mostra a maldade humana crucificada, a injustiça humana derrotada. A própria morte está derrotada ali. A humanidade, em seus trapos e fiapos de pecados, está toda encravada naquela cruz. A cruz é um monumento da vitória de Deus, a vitória da graça sobre a desgraça, sobre a maldade dos seres humanos. Deus estava ali julgando o pecado da humanidade no seu próprio Filho, num ato de troca, num ato completo. Se nós olharmos a história do povo de Israel, 1000 e poucos anos antes, eles tiveram a primeira Páscoa. Na primeira Páscoa, Deus decidiu trazer o peso da morte sobre o Egito. O anjo da morte passaria como a 10ª praga e mataria em todas as casas o filho mais velho. Porém, Deus disse ao seu povo,
Na casa daqueles que creem em mim e que são tementes a mim, haverá o seguinte sinal: vocês pegarão à tardinha um cordeiro e matarão esse cordeiro, e passarão o sangue desse cordeiro na porta da casa de vocês. E na casa onde houver o sangue, ninguém morrerá. Haverá vida. E pelo contrário, ao invés de morte, vocês terão liberdade, porque na manhã seguinte, enquanto o Egito clama pela morte dos seus filhos, chora a morte dos seus filhos, vocês fugirão do Egito. Vocês sairão dessa terra de escravidão. Vocês irão para a liberdade. Então, na primeira Páscoa, um cordeiro, um animal, era morto, para que, pelo meio do seu sangue colocado na porta das casas, houvesse o perdão de Deus sobre aquela casa, houvesse a graça de Deus sobre aquela casa, e o anjo da morte não tocaria, livraria aquela casa da morte. Já nas casas onde não houvesse o sangue do cordeiro, o filho mais velho iria morrer. Haveria morte, haveria condenação. Na segunda Páscoa, essa primeira Páscoa, só é importante deixar bem claro, a Páscoa dos judeus, ela é uma figura, ela é um símbolo profético de uma nova Páscoa que viria depois. A Páscoa de Cristo, a Páscoa completa, onde não apenas para salvar um povo de uma escravidão política, uma escravidão física, mas para salvar todo o povo, toda a humanidade da escravidão do pecado e do domínio de Satanás. Deus enviou o seu Filho como cordeiro para morrer pelos nossos pecados. Aquele cordeirinho que os judeus matavam na Páscoa, ele não tinha culpa nenhuma, ele estava morrendo inocentemente. Assim também Cristo morreu inocentemente pelos nossos pecados. E ele carregou sobre si as nossas dores e levou as nossas enfermidades. Por isso que na cruz Jesus brada dizendo: está consumado, está pronto, está acabado. Eu resolvi a questão, eu terminei a obra, eu concluí. Meu pai é o arquiteto, ele desenhou o projeto e eu sou o pedreiro, eu sou o marceneiro, eu sou o executor. Eu coloquei em prática a obra do meu pai. Está pronto. A obra de salvação, a arca de salvação, a ponte de salvação está pronta. Que maravilhosa é essa obra, hein? Que maravilhoso esse Deus. Por meio dele hoje, todos nós, por mais pecadores que sejamos, podemos nos achegar com o coração arrependido e receber o perdão. Receber dele a vida. E no domingo amanhã, o que acontece? Ele ressuscita. Jesus ressuscitou. Amanhã nós vamos falar sobre o significado da ressurreição de Cristo para nós. Querido Deus e Pai, obrigado porque nesse sábado podemos desfrutar da certeza da salvação em Jesus Cristo. Porque nesse sábado podemos desfrutar, Senhor, da certeza de que o Senhor nos ama e que apesar dos nossos muitos pecados, nós temos um lugar à mesa contigo, não por nossos méritos, mas pelos méritos de um Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar numa cruz. Pai querido, nós nos humilhamos diante de Ti, pedimos, lava-nos dos nossos pecados, purifica-nos das nossas impurezas. Nesta Páscoa, Senhor, nós queremos ser mais ainda filhos amados Teus, estar à mesa contigo e desfrutar da Tua presença. Nos faz lembrarmos, Senhor, do significado da Páscoa todos os dias, desta passagem da velha vida de escravidão para uma nova vida de redenção, de amor, de perdão. O Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Dá-nos um sábado em família cheio da Tua presença. É o que pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional. Também convido você a ir à sua igreja nesse final de semana. Certamente na sua igreja, na sua comunidade, estarão fazendo uma bela celebração de Páscoa. Na nossa igreja, aqui na Igreja Encontros de Fé, estamos também fazendo. Aqui em Novo Hamburgo, se você é da região, você é meu convidado. Hoje, sábado, às 19h30, temos uma grande celebração de Páscoa
no culto da família. E amanhã, domingo, às 19 horas, também teremos uma grande celebração de Páscoa no culto da família. As duas celebrações serão iguais, então se você participar no sábado ou no domingo, você vai estar participando do mesmo programa, da mesma programação. Vai ser uma bênção. Convido você a estar conosco, compartilhe, envie para os seus amigos também o devocional, para que recebam mais do amor da presença de Deus. Um grande abraço e até amanhã.